Olá! Sou a professora Lucília Lopes e vou me descrever para vocês. Sou uma mulher branca, com cabelos longos e ondulados. Atrás de mim estão algumas prateleiras coloridas com materiais pedagógicos e artísticos. E se eu começasse essa aula dizendo que há na história uma jovem que, com apenas 19 anos de idade, liderou um exército, foi reconhecida por seus feitos militares e ainda por cima virou santa? Você diria que isso é impossível? Parece, né? Parece impossível para os dias de hoje. Imagina isso em plena Idade Média. Algumas histórias de vida são tão incríveis que nem o autor mais criativo conseguiria criar tantos fatos admiráveis. Vem ler comigo essa biografia única, contada de diversas maneiras por vários veículos no decorrer dos tempos. Joana d'Arc, conhecida como a Donzela de Orleans, foi uma guerreira e líder militar francesa. É considerada uma das personagens históricas mais importantes na formação do Estado Nacional francês, devido aos seus feitos militares. No dia 30 de maio de 1431, a jovem francesa foi queimada em praça pública ao ser acusada de heresia e feitiçaria por um tribunal eclesiástico inglês e francês. Na época, ela tinha somente 19 anos. Muitos anos se passaram
E a história de Joana d'Arc, heroína que garantiu grandes vitórias ao exército francês durante a Guerra dos 100 Anos, foi revisitada, reconsiderada e hoje ela é tida como a santa padroeira da França. Como contou em seu julgamento, o lugar em que ela cresceu era marcado por crianças brigando entre si e algumas ganhavam até feridas e machucados ensanguentados. Em certa ocasião, seu vilarejo foi até incendiado. É importante lembrar que o conceito de infância e adolescência sequer existia no século XV. Os jovens eram tratados como adultos em miniatura. Um dos maiores mistérios dessa biografia é tentar entender como Carlos VII, o líder máximo da França, aceitou receber uma adolescente analfabeta que alegava receber mensagens divinas em seu gabinete. E mais ainda, como um monarca daquela magnitude acreditaria nas palavras da menina e permitiria que ela liderasse parte de seu exército em uma guerra sangrenta? Nós nunca saberemos o que aconteceu. Esse é um dos maiores mistérios da história. Em 1431, Joana d'Arc foi levada para julgamento e as acusações que pairavam sobre si eram todas de ordem religiosa. Ela foi chamada de bruxa, herege, possuída pelo demônio, e até o fato dela utilizar roupas masculinas foi uma alegação que os anglos-borgonheses utilizaram para descreditar a camponesa. Em 30 de maio de 1431, Joana d'Arc foi levada para a fogueira. Enquanto o fogo se espalhava por seu corpo, e a plateia a chamava de bruxa, mentirosa e blasfema, ela pronunciava suas últimas palavras: Jesus, 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 até não conseguir dizer nada mais. Apesar de ter morrido como herege e bruxa, nos séculos seguintes, a história de Joana d'Arc foi revisitada. Durante a década de 1456, a camponesa foi considerada inocente pelo Papa Calixto III. Em 1909, 5 séculos depois, a Igreja Católica autorizou a beatificação da moça. Em 1920, ela é finalmente canonizada pelo Papa Bento XV. Joana d'Arc foi e ainda é uma figura bastante adaptada em livros, filmes, músicas e outras peças de entretenimento. Aqui, o primeiro filme sobre a heroína, gravado originalmente em branco e preto, no ano de 1899, na França, com o título Jeanne d'Arc. Em 1928, um cineasta dinamarquês mostra o grande sofrimento interior da jovem frente às acusações e o abandono tanto dos membros da Igreja Católica quanto de seus compatriotas. O filme detalha as últimas horas de vida de Joana e ocorre após ela ter sido capturada pelos ingleses, cobrindo a prisão, tortura, julgamento e execução da heroína. O que mais chamou a atenção no filme, em seu lançamento, foi o trabalho de câmera inovador na época e o método de trabalho do diretor, que impediu que seus atores usassem maquiagem no filme, de maneira que suas expressões faciais, tomadas em close, sobressaíssem ainda mais. Em 1948, temos a famosa montagem com a atriz Ingrid Bergman. Em 1998, uma série para a TV foi produzida e até lançada por aqui numa compilação em DVD. Porém, o mais famoso
É o Joana d'Arc de 1999, de Luc Besson. Em 2019, foi realizada uma nova produção francesa. Na literatura brasileira, o gaúcho Érico Veríssimo escreveu a biografia romanceada A Vida de Joana d'Arc, que teve sua primeira edição em 1935 e era uma adaptação para o público infanto-juvenil. Diz o autor, no prefácio da edição de 1960, que se apaixonou pela personagem quando assistiu ao filme mudo francês de 1928 que citamos aqui antes. Afinal, é assim que as histórias vão passando pela linha do tempo e ultrapassando barreiras de idiomas, locais e épocas. Uma referência se inspira nas referências que vieram antes, e todas são atualizadas a cada época, com cada nova pesquisa e descoberta sobre o tema. Existe até um game que revisita a história da guerreira francesa, lançado em 2004. Joana d'Arc ajudou seu país, a França, durante uma guerra que durou 100 anos. A maioria das guerras e grandes conflitos começam com a impossibilidade do diálogo. Você conhece algum caso pessoal ou que presenciou virar estopim de uma grande confusão por completa falta de diálogo? Registre um exemplo biográfico seu ou uma história que conheça onde o conflito tem iniciado com a mais absoluta falta de diálogo. E como hoje o que não nos falta é inspiração, que tal praticar um pouquinho de sombra e luz com lápis para representar uma guerreira digna do exército de Joana d'Arc? Vem comigo?